Graça e paz aos amados irmãos, a sala muito além do véu, aos irmãos, às irmãs. Graça e paz, boa noite. Cheguei em casa agora, no trabalho. Tô aqui para poder aprender, hein? Tô aqui para poder aprender. Amém, irmão Navarro. Graça e paz seja com teu espírito. Obrigado, irmão. Graça e paz. Mais uma vez. Tava conversando hoje com o irmão Rodolfo. Nós trocamos alguns pequenos áudios sobre esse assunto, né? Eu acho o assunto interessante porque é a questão da salvação, né? Muitos filhos de Deus pensam que a salvação é pela ação do homem, né? É pelo livre arbítrio, né? O homem escolhe a Deus. Outros pensam que a eleição, né? Deus determinou quem vai ser salvo e quem não, e aqueles que não escolheu não vai ser. Aí acontece. Eu quando entrei no eu queria numa linha de salvação que o homem escolhia Deus mesmo, né? Porque tradicionalmente é isso que nos ensinam na religião. Acredito que a maioria aqui foi doutrinada na religião, né? E os irmãos sabem do que eu estou falando, né? E pouco a pouco eu fui aprendendo com os irmãos, alguns irmãos aqui do Zelo, que me ajudaram a entender um pouco mais em relação a esse assunto, né? De que nada vem do homem, de que tudo vem de Deus, né? E muitos desses irmãos creem nessa eleição, né? De que existem a descendência de Deus e a descendência do diabo, né? E que essa história começou lá no Jardim do Éden, onde o próprio Caim é declarado na Escritura que era a descendência do maligno, né? Mas eu estava considerando com o irmão Rodolfo algumas questões que comecei a observar desde 2017, do ano passado para cá, né? Eu fui juntando a pecinha do quebra-cabeça que vinha na minha mente e já conversei com alguns irmãos sobre isso, né? De que eu creio que nada vem do homem, né? Não é o homem que escolhe a Deus, muito pelo contrário, né? O Senhor ali em João 15 falou: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então, parte de Deus sempre a iniciativa, né? E do homem. Então, essa história de livre-arbítrio para a salvação que eu, né, rechaço na minha mente, né? Agora também, do lado da predestinação, estilo calvino, também eu não acho coerente com o Deus de amor, que faz acepção de pessoas, né? Os que ele escolheu são salvos. E os que ele não escolheu não são salvos. Eu não vejo muito nem por um lado nem pelo outro, né? Eu creio no dom universal de Deus por toda a humanidade. E que dentre a totalidade da humanidade que salva, dentre a totalidade, o Pai, né, o nosso Pai, escolheu alguns, aí sim, eleição, mas não significa que somente esses eleitos foram salvos, não. Dentre a totalidade que foi perdoada, ele escolhe alguns para serem o ministro das boas novas, levarem essa notícia a todos os demais que já foram perdoados, só que não sabem. Então ele elege alguns para que levar essas boas novas. Mas esses que ele elegeu não são os únicos salvos e os outros perdidos. Não, eles foram eleitos justamente para poder servir aquelas outras pessoas totalmente ignorantes em relação ao sacrifício de Cristo, ao perdão do Pai. Eu estava conversando com o Rodolfo, né, e apresentei até alguns textos para ele, né? A gente não costuma também ser bibliólatra, mas tem alguns textos que dão margem, dão base para esse entendimento, né? E a gente teve uma conversa bem interessante. Eu queria ouvir do irmão Marcos aí e dos demais irmãos também, né? Claro, a sala inteira, né? Os que puderem participar, os que puderem falar, que os irmãos pudessem falar algo a respeito, né? Para que eu aprenda um pouco mais, tá bom?
Eu vou soltar por aqui e vou ficar na escuta. Amém, irmão Navarro. Legal o entendimento aí, né? O que me ocorreu no espírito é o seguinte: esses que foram chamados por eleição são os anjos, ok? São chamados de anjos, né? Porque a eles foi entregue uma mensagem revelada de Deus, né? Deus escolheu eles e revelou para eles especificamente, para que eles fossem ministros, né, daqueles todos que vão se salvar, né? Então os anjos são ministros, né, de Deus, né? Então, na verdade, é uma escolha, os ministros, né? É uma escolha de Deus, né? Moisés, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Que vem numa linhagem, né? Para que aquela palavra se cumpra, né? Digamos assim, né? Então a escolha de Israel também era uma nação para ser ministra de outras nações, né? Para ser ministra de outras nações, como exemplo de nação, né? E em parte sim, né? Em parte até hoje Israel é um exemplo, né? É um exemplo de povo, né? E um povo sofrido, um povo, né? Que a gente vê que tem uma perspicácia, né? O judeu em si é um homem de negócio, uma pessoa que tem assim como é que fala? Tem um dom, né? Um dom para o negócio, né? Ele é, ele é uma pessoa diferenciada, né? Mas Israel foi chamado para ser uma nação sacerdotal, né? Também para ser um ministro, né? Então, anjo. Então, a lei se tornou também, né, o ministério dos anjos, né? Então, veja que interessante, né? Toda essa chamada, né, particular, digamos assim, de algumas pessoas, né, são os anjos de Deus, né? Que são pessoas escolhidas por Deus especificamente para levar, né, uma mensagem e tornar aquelas pessoas que são ignorantes, digamos assim, né, trazerem elas ao conhecimento, né, ao conhecimento de Deus, né. Então, é uma eleição, no caso de Paulo, né, e outros foram escolhidos. Deus podia escolher qualquer outra pessoa, né, mas veja que ele escolheu especificamente o Paulo, né, para ser um anjo, né, dentre muitas gentes, né? E depois outros que junto com eles ministraram, né? E finalmente nós também, né? Nós aqui nós, quando eu estou dizendo nós, essas pessoas que têm essa preocupação com o evangelho, com a verdade, né? Que não busca seu próprio interesse, mas busca o interesse daquele que o elegeu, né? Daquele que o chamou, né? Então, digamos que esses são os anjos, né? Então, o anjo é aquele que tem uma mensagem, né? Especificamente de Deus, né? Para levar a um homem ou a um povo, né? Então, nesse aspecto, né? Nesse aspecto, o Espírito de Deus movendo em nós, né? Ele é conhecido como o anjo da igreja, né? Então, o próprio Espírito toma a posição de anjo, né? Quer dizer, não está dando uma glória para nenhum homem específico, né? Mas, na verdade, o anjo da igreja é o próprio Espírito, né? Então, o Espírito que está em nós, em cada um dos irmãos, né? É o Espírito esclarecido, o Espírito de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, né? Para dar testemunho da verdade, né? E convém que seja dessa forma, né? Então, eu vejo aí, então,
duas classes de pessoas, né? O homem natural e o homem mensageiro, né? Que é o anjo, né? Câmbio. É perfeito, o Marcos, porque é realmente um grande contraste, né? Porque essa eleição, na visão tradicional, que foi a do Calvino, né? É complicado porque eleitos, né? E os não eleitos estão todos condenados. Então, a gente faz até um comparativo. Às vezes não é bom, mas às vezes o exemplo humano serve para a gente entender as coisas espirituais. Tem vezes que é bom, tem vezes que não é bom, mas nesse ponto eu acho que é bom. Por quê? Vou explicar, depois o irmão dá o seu parecer, né? Por exemplo, quando ano que vem vai ser eleições presidenciais, correto? Então, a nação brasileira, todos os brasileiros vão para as urnas para escolher um novo presidente. Então, aquele que for eleito, seja homem ou mulher, não importa, será o presidente do Brasil. Então, ele foi eleito com uma finalidade. Ele não foi feito para ser o bam, para nada se ferrar, se bem que na verdade isso que acontece, infelizmente, né? Mas vamos imaginar numa situação normal. Ele não foi eleito para todo mundo se danar e ele ficar lá sentado na sala dele com ar-condicionado, não. Para que ele foi eleito? Para servir a nação. Quem é mais importante? É a nação. Ele está ali como um serviçal da nação brasileira. Esse é o papel dele, certo? Então ele foi eleito para quê? Ele foi eleito para que através dele ele possa, de certa maneira, abençoar toda a nação. Todos os brasileiros são beneficiados pelo governo daquele homem que foi eleito pela maioria. Então o que acontece? Volto agora pro calvinismo. O eleito de Deus, olha só, hein? O eleito de Deus, ele não é eleito para abençoar a maioria que não é eleita, né? Toda a nação. Ele é justamente porque ele foi o escolhido para a salvação e todos os demais que não são eleitos não é para ser abençoado por eles, né? É porque os não eleitos, Deus simplesmente falou, ó, esse eu não quero. Esse é filho da perdição, é o que nos falam, né? Então você vê o contraste, né? Pelo exemplo humano, nós vemos que quando uma pessoa é eleita, né, para a presidência, é para abençoar uma nação inteira. Ou seja, eu gosto muito daquele texto, o irmão deve conhecer, né? 1 Timóteo 4, versículo 10, a parte final do versículo diz que o Deus vivo é o Salvador de todos os o Deus é o Salvador de todos os, mas especialmente dos que creem. E eu vejo uma distinção, irmão. O Deus vivo, ele é o Salvador de todos os homens, ou seja, de toda a humanidade, vírgula, especialmente dos que creem. Então a gente vê uma distinção entre todos os homens que não creem e um grupo especial daqueles que creem. Então por isso que eu acredito, né? Testifico que os eleitos diz que Deus escolheu mesmo e escolheu, né, creio que aqueles que têm o Espírito Santo foram escolhidos de Deus para levar essa boa notícia. É como se fosse um exemplo, né? É como se a igreja no mundo fosse uma banca de jornal. As pessoas passam pela banca de jornal, elas não pagam pelo jornal. Esse jornal é de graça, né? E esse jornal ele traz as notícias das boas novas, né? Você foi perdoado, diante de Deus você não tem mais dívida nenhuma. Então, como se os eleitos fossem o jornal de Deus no planeta Terra e a igreja fosse, né, essa banca de jornal, né? Esse jornal é de graça, porque de graça recebestes e graça dai, né? É assim que deveria ser. Então é dessa forma que eu vejo, sabe, irmão? Fomos eleitos, né? Graças ao Senhor, eleitos, mas eleitos para que a gente possa ficar no ar-condicionado celestial,
e o restante da população mundial ficar no inferno, na condenação? Não, não vejo assim, né? Os eleitos para levar essa notícia das boas novas a todos os demais que vivem na ignorância dos seus pensamentos, para que eles possam realmente se alegrarem com essa boa notícia, embora eles não sejam eleitos, mas eles receberam a graça de Deus por meio do perdão, né, que veio pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus Cristo. Né? Alguns interpretam isso como universalismo, mas eu não enxergo como universalismo. Eu enxergo isso como o perdão de Deus por suas criaturas. E alguns foram retirados para poderem serem anunciadores, portadores, ministros da reconciliação, os portadores das boas novas. É mais ou menos isso, né? O papo que eu tive hoje com o irmão Rodolfo, e foi muito proveitoso, eu gostei bastante mesmo. Mas é isso mesmo, irmão Marcos, acho que está testificando com isso que falou, né? É isso aí, irmão Navarro. Concordo com o irmão, né? Então podemos dizer o seguinte, que Deus elegeu todo homem para a salvação em Cristo Jesus, ok? Então Cristo é o ministro, né? E os homens são os eleitos, né? Deus elegeu todos para a salvação, né? E agora existem os ministros, né? Agora nem todos foram eleitos para ser ministros, né? Digamos assim, né? Como Paulo e outros mais que pode se citar, né? Ministro que eu estou querendo dizer, uma pessoa em evidência, né? Dentre muitos, né? Mas o ministro eleito é exatamente para ser serviçal mesmo, né? Ele é menos importante do que aquele que está sentado à mesa, né? É o garçom, né? Vamos dizer assim, né? E o garçom não é mais importante do que as pessoas que estão sentadas à mesa, né? Os que estão na mesa são os convidados de honra, né? Do dono da casa. Então todos os homens são convidados para vir à mesa, né? E nós somos chamados para o serviço, né? Para aquele serviço a favor daqueles que estão ali para comer, para beber, para se alegrar, né? Então nós somos ministros que entramos até a despensa, né? Até a cozinha e exercemos aquele trabalho de trazer, né? De trazer os pratos e trazer, né? A comida e deixar à disposição dos irmãos, né? Mas a festa, pode observar que o garçom, né? Na festa hoje, né? De uma maneira geral, ele passa um pouco desapercebido, de certa forma, né? Você não é a pessoa mais importante, né? Até vi um irmão outro dia falando exatamente de Paulo, né? Todo mundo fala o apóstolo Paulo, né? Mas Paulo, quando escreve as suas cartas, né? Ele nunca se denominou, né? Exatamente, eu, o apóstolo Paulo, né? Eu, o pastor tal, né? Não, né? Ele fala eu, Paulo, né? Chamado pelo Senhor para ser apóstolo, para apostolar uma causa, né? Para colocar o evangelho, né? Mas ele fala eu, Paulo, né? Ele não fala eu, o apóstolo Paulo, né? Ele não usa o título, né? Como sendo um elemento de domínio, de maioridade e controle, né? Isso a gente vê no Senhor Jesus, né? Ele disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Então a diferença está aí, né? A diferença está aí quando o homem, né, irmãos, ele fica empoderado, né? Aí que a gente vai ver quem é o ministro, né? O Senhor Jesus, quando foi empoderado, né?
lá no deserto foi desafiado pelo diabo, não é? Para, com o poder que ele tivesse, ele fizesse algumas coisas, né? Que viesse atender às suas necessidades pessoais, né? Mas o Senhor Jesus nunca levou, né, o ministério dele para o lado pessoal, né? Até na hora da morte ele falou: Pai, se possível for, né, passa de mim esse cálice, né? Quer dizer, não é fácil, né? Eu particularmente vou sofrer muito passar por isso, né? No entanto, seja feita a tua vontade, né? Então observa, né, irmãos, que o Senhor Jesus, que se tornou o Cristo de Deus, né? Ele, como ministro, né, ele dá lugar ao Espírito, né? Em vez de ele tirar algum proveito da situação, né? E é o nosso caso, né, irmãos? Não buscamos nosso próprio interesse, né? Não estamos aqui para pedir nada dos irmãos, ao contrário, né? Nós estamos aqui para defender o interesse dos irmãos. Nós estamos aqui para repartir o que recebemos, né? Como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei, né? Então veja que ele foi um repartidor, né? Ele recebeu e ele procurou rapidamente, né, passar para frente isso. Então, quando a gente recebe de Deus um ministério, né, não é para você ficar com conta-gota, falar, toma uma gotinha, né, vem amanhã de novo, eu vou te dar mais uma gotinha, né, e fica em doses homeopáticas, né, colocando todo mundo debaixo de autoridade ou jugo, né, mas ao contrário, né, a gente recebe, a gente quer rapidamente passar para os irmãos, né, já quer que todos os irmãos recebam tudo. A gente fala a noite inteira, né, com desejo que os irmãos, né, já captam tudo, né? E a gente sabe que não é dessa forma, né, que os irmãos, né, têm um crescimento, né? Não é assim, né? Então, esse fato de apostolar, né, de estar à frente de um chamado, de um ministério, né, é uma chamada do Senhor, né, irmãos? Para ministro, ok, irmãos? Então não é com respeito à salvação específico, né? Então a eleição, né? A eleição é para todos, todos são eleitos, né? Em Cristo, mas Cristo é o ministro, né? Da eleição, né? É Ele que é o ministro, é Ele que é o que vem trazer, né, o recurso de Deus, digamos assim, né? Mas Deus também não fica isolado, né? Deus também se envolve, né? Porque Ele entra com o seu Espírito, porque Deus é Espírito. Então o Espírito de Deus, junto com Cristo, né, também se envolve na situação. Então veja que é uma situação totalmente envolvente, né? Entre Deus, né, Deus, Cristo e o homem, né? São três em um, né? Deus, Cristo e o homem, né? Pai, assim como eu sou um contigo, quero que eles sejam um comigo, para que nós sejamos perfeitos em unidade. Então, a perfeição da unidade, né, é exatamente isso, né, irmãos? É uma reconciliação da unidade, né? Então, 1 mais 1 é igual a 1, mais 2 é igual a 1, mais 5 é igual a 1. Tudo na aritmética de Deus é assim, né? Então, não tem divisão, né? E até multiplicação, que parece multiplicar, também não tem, né? Então, na verdade, é uma unidade, né? Até os muitos, né, que juntam a uma unidade, né, de alguma forma fazem parte dessa unidade, né? Porque tudo veio dele, né, irmãos? Não tem nada que não saiu dele, né? Mas fala, então o diabo também saiu dele? Não. O diabo é exatamente isso, né, irmãos? É quando o Senhor dá a um anjo uma autoridade
para ele transmitir uma mensagem, né? Ou apostolar, seja o que for, né? Ele pega essa mensagem, né? Essa autoridade e leva para si isso, e busca seu próprio interesse, né? Aí surge o anjo caído, né? Aí surge o diabolos, né? Isto é, o camarada, né? Aquele anjo se torna enganado, né? Achando que pode tirar proveito da situação, né? E nesse engano dele, ele vai de mal a pior, né? Acaba indo de mal a pior, né? Então quem era Caim e Abel? Caim e Abel eram irmãos, né? Não eram irmãos, né? Agora, por que Caim escolheu? Por que Caim escolheu, né, o mal, né? Entende? Por isso que a gente está falando, né? Caim escolheu o mal e o outro escolheu o bem, né? Não era um destino específico, é uma escolha, né? Assim como o Evangelho também, né? É uma eleição de Deus, né? Mas ele chega com uma proposta de escolha, né? Para que o homem creia ou não creia, né? Crer ou não crer é uma situação. Então, a salvação, né, irmãos, é uma coisa ainda que as pessoas não têm ideia da dimensão disso, né? Acha que, por exemplo, né, morreu, acabou tudo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A pessoa imagina assim, estou vivendo natural, se eu morrer, acaba tudo, né? Quando a pessoa pensa dessa maneira, acaba tudo, né? Ele não entende o que é salvação, entendeu? Deus não fez o homem para morrer. Agora, se a morte está sob o domínio e o controle dele, então a ignorância da pessoa, o não crer da pessoa, também está no domínio de Deus, né? Porque o não crer, né, a pessoa se condena a si mesmo, né? Não é Deus que condena ela. Por isso Deus não fez o inferno, né? É a própria pessoa que faz o inferno. Então o inferno é a atmosfera, né, da pessoa que resiste à verdade, que busca seu próprio interesse, né, que está influenciado, né, por alguma altivez, né, ou seja, de A, de B ou C, ele deixa de crer por causa de um interesse pessoal. Entende, irmãos? O interesse pessoal. Uma altivez, por exemplo, né? Que é altivez, né? É uma pessoa que acredita no seu braço, né? É uma pessoa que acredita, não, eu posso mudar, eu posso fazer, eu consigo resolver, né? Eu dou conta da situação, né? Eu sei o que eu faço, né? Né? Câmbio. Amém, irmão. É exatamente isso. Eu creio dessa forma. Eu creio que todos foram predestinados ao perdão, que é a mesma coisa que salvação. Todos foram predestinados à salvação, mas a eleição, propriamente dito, é para alguns. É como o irmão falou, né? Eu creio assim que acho que faz todo sentido, né? Dar uma coerência maior ao próprio caráter de Deus e ao propósito da eleição. Poxa, se Deus elegeu alguns para que eles foram eleitos para quê? Para abençoar quem? Quem é eleito para abençoar uma maioria, correto? Os eleitos são sempre a minoria, né? Por exemplo, o presidente e seus ministros. Eu não sei aqui quantos que são, né? Vamos dizer que os ministros mais o presidente dá uns 50. Poxa, quantos mil brasileiros existem no território nacional? Então, uma maioria foi eleita para abençoar a maioria. E essa eleição que pregam por aí, né, que teve origem em ensinamentos de João Calvino, é totalmente diferente dessa lógica, porque uma minoria eleita para que a maioria, como se diz, né, queime no mármore do inferno. Não tem coerência. Eu vejo assim, todos foram predestinados à salvação.
Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e mundo é humanidade, 100%. Só que dentro da humanidade, né, ele separou alguns para serem portadores dessa boa notícia, para que as pessoas, ao ouvirem essa boa notícia, elas possam se alegrar com o perdão de Deus, mesmo que no coração das não gere a fé, uma fé tal que venha fazer com que ela se torne um ministro da reconciliação. Porque eu acho que foi para Tito que Paulo falou, né, na sua carta a Tito, que a fé é dos eleitos de Deus. Mas isso não significa que apenas os eleitos, a quem foi dada a fé, é que serão salvos. A fé dos eleitos de Deus, por quê? Porque é através dessa fé, né, que os eleitos vão poder sair pelo mundo levando a mensagem do perdão de Deus para as demais pessoas que, apesar de não terem sido eleitas, mas foram predestinadas à salvação. Então é exatamente dessa forma que eu vejo, irmão Marcos e demais irmãos da sala. A humanidade foi predestinada à graça de Deus, que é o perdão, que é a salvação, mas apenas alguns foram eleitos para abençoar a maioria. E que bênção é essa? A boa notícia do perdão de Deus por Jesus Cristo. É mais ou menos por irmão. É isso mesmo, irmão. Inclusive, é que a gente acaba tendo referências não muito boas, né? Que é o caso da referência política, né? Porque, na verdade, é como o irmão disse, o Senhor elegeu alguns para ser ministro, né? E ministro é um prestador de serviço, vamos usar essa linguagem, né? Assim como o político também é eleito para prestar um serviço. Entende isso? E quem presta um serviço, ele é menor do que aquele que é servido. É isso que as pessoas não entendem. Quem presta o serviço é menor do que as pessoas, né, que estão sendo servidas. Por exemplo, Paulo, na sua carta, ele escreve em um certo lugar, ele diz assim, sobre o ministério apostólico que ele tinha, né? Ele fala assim, tenho por mim que Deus colocou apóstolos como sendo últimos. Entendeu? Interessante, né? Ele falou, são últimos, porque em agravo, em sofrimento, o que eu tenho de melhor do que vocês? Não é verdade? Ele fala, né? Caramba, perseguido. Um monte de vezes aí fiquei em naufrágio. Passei, né, em cavernas e noites aí acordado, muitas vezes em vigília, fugindo, escapando por cesto, o maior, maior sofrimento, na verdade. Então, para ele prestar esse serviço, realmente é um sofrimento, né? É que nem ser síndico de prédio, né? Vou usar essa linguagem mais simples, que eu também já fui síndico de prédio, né? É um serviço que você presta, né? E eu, quando eu fui síndico e procurei fazer o melhor possível, no fim, sabe o que aconteceu? Eu tive que tirar dinheiro do meu bolso, né, para colocar nos negócios do interesse do prédio, né? No final eu gastei, né? Pus dinheiro do bolso para as coisas darem certo, né? Porque de repente uma conta não bateu, de repente aconteceu isso, de repente as pessoas acham que o síndico é responsável, que o síndico não sei o quê, tem que dar conta de tudo, né? Mas ninguém imagina que ele foi eleito ali apenas para representar a maioria das pessoas, representar o interesse, né, de todos, né? Então no final eu tive que tirar dinheiro do bolso, pôr, né? E passou aquilo, né? Mas é exatamente a mesma coisa, né? De um certo sentido, né? Deus nos escolhe, não é... Agora você vai sentar numa cadeira de ouro, né? Agora que você foi escolhido, todo mundo vai te carregar nas costas. É nada, não é? Veja o quanto o Paulo, por exemplo, padeceu, né? O que ele tinha, né? Ele assumia a dívida dos outros no final, não era isso? Quando ele escreveu para Filemão, por exemplo, né?
a respeito de Onésimo, da prisão, né? Paulo foi preso e encontrou Onésimo na prisão, que era um escravo de Filemão, né? E Filemão era cristão, olha só que situação. E Paulo estava preso lá por uma circunstância, e esse escravo de Filemão também estava preso, porque provavelmente fez um roubo na casa do patrão dele e acabou indo em cana, né? E agora Onésimo na prisão conhece Paulo, né? E Paulo ministra para ele o evangelho do perdão, da salvação, né? E aí, e aí chega num certo ponto que Paulo escreve então para Filemão, né? Fala, Filemão, recebe agora Onésimo, né? Não mais como teu escravo, nem mais como serviçal seu, né? Mas recebe como se fosse teu próprio irmão. E aí ele diz, e se tiver alguma dívida, né? Alguma coisa para cobrar de dinheiro, você põe na minha conta, né? Que eu vou aí acertar com você. Entendeu? Quem é chamado para servir, irmão, ele é chamado para tirar do bolso e colocar. Entende? Em outros países mais modernos, né? Outros países mais modernos, né? Essas pessoas que são chamadas para trabalhar na política, né? Elas são encaradas como um serviçal, né? Inclusive não recebem nem salário em alguns países, né? Alguns países o político não recebe nem salário, ele vai lá para prestar um serviço. Ele se predispõe a prestar um serviço por uma ideologia, né, de um povo, de uma nação, né? E ele mora num apartamento comum, simples, né? Nada de sofisticado, o apartamento é dele mesmo, né? Que ele trabalhou a vida toda, e tem que ser uma pessoa que já trabalhou a vida toda, que já tem o seu apartamento, que já tem a sua vida, e pode agora prestar algum serviço a outro, né? Então é a mesma coisa que você chamar num prédio de rico, né? Você chama lá uma pessoa que chegou, que é pobre, estou dando um exemplo assim, simplório, né? E você pega aquele pobre e fala, você vai ser o representante dos ricos, né? E você vai ser aqui o rei, né? Isso é coisa de homem, né? É coisa do diabo, né, irmãos? Quando um homem adquire autoridade sobre outro homem, né, irmãos? Aí é o caminho de Caim, entendeu? É o caminho de Caim, né? Porque quem é chamado para servir, ele é chamado para doar, ok, irmãos? Então, um certo pastor, né, chegou para mim e falou, pastor, como que é o salário aí na igreja para pastor, né? Eu falei, não, pastor aqui tem que pagar para trabalhar. Aqui é o contrário. Aqui pastor não recebe, aqui pastor paga, entendeu? Quanto você pode pagar por mês para trabalhar aqui na igreja? Ah, não posso pagar nada. Bom, se você não tem nada, como é que você quer repartir com os outros se você não tem nada? Né? Ninguém reparte com ninguém se não tem nada, né? Então você não serve, né? Não serve. A menos que você recebeu alguma coisa que você tem para repartir, né? Então Paulo recebeu alguma coisa, né? Alguma coisa importante para ser repartidor. Tinha uma chamada, né? Então ele usava as prerrogativas e a autoridade para isso, né? Em defesa, né, do justo trabalho que ele fazia, né? Agora, em defesa pessoal, né, irmãos? Pessoal, no mínimo, que ele fazia era para se livrar da morte daqui e da morte de lá. Mas todo dia ele estava condenado à morte, né? Todo dia ele estava sujeito a morrer, né? E ele fala, vocês estão todos os dias, né? Todos os dias justificados para se salvar e eu para me condenar, né? Vocês para se enriquecer e eu para empobrecer, né? Interessante, né, irmãos? É diferente dos apóstolos de hoje, né? Dos ministros de hoje, né? Ou diferença, né? Que tinha Paulo desses outros tal que se intitulam, né? Mas Paulo nunca se intitulou, diz Paulo o velho, né? Paulo o simples, né? Paulo o irmão, né? Paulo o servo, né? Era dessa forma, né? Agora quando ele dizia apóstolo, né? Aí ele só
usava dessa autoridade para mostrar, né, irmãos, o apostolado que ele defendia, né? A tese que ele defendia, o evangelho que ele defendia, né? Então ele usava dessa autoridade. Mas nunca pessoalmente ele usou isso, né? Ele falou: que vocês querem que eu volte aí com vocês de que forma, né? Com vara, com quê? Com açoites, né? Nunca ele foi assim, né, irmãos? Então ele foi sempre dando a cara para bater, né? Interessante, né, irmãos? Câmbio. Todo homem que é grande diante de Deus, na verdade, diante dos homens, ele é um menor. Deus escolheu os menores, né, irmãos? As coisas simples, as que não são, né, para confundir os homens, entendeu? Para confundir os sábios, para confundir tudo isso, né? Então, não há na nossa carne nenhum prazer, né? Falar, fui escolhido para ser, né, um apóstolo, né, para ser um pastor. Né? Não existe na carne, né, essa honra, né? Porque você é chamado para sofrer, né? Olha só, para sofrer. Quem quer ser chamado? Quem quer, irmão, ser chamado para sofrer, né? É interessante, né, irmãos? Né? Ninguém que busca o interesse próprio, né, vai se predispor, né, a essa chamada, né, para sofrer, né. Você quer ser presidente da República para sofrer? Ninguém quer ser. Interessante, né? Ninguém quer ser. Você quer ser para ser acusado, para ser preso e tal e tal? Não. Eu só quero ser se for para ganhar, né? Se for para ficar em eminência, né? Então, irmãos, é por isso, agora concluindo a fala, é por isso que o tempo dos apóstolos, ele passou, né? Ele foi um tempo. Observa que o último apóstolo, que foi João, né? Na sua carta em Apocalipse, ele entrega o apostolado ao Espírito, entendeu? Aí ele passa a dizer: bem-aventurado, né, aquele que ouve o que o Espírito diz à igreja. Observou? Ele não fala o que o apóstolo diz à igreja, ele não fala, né, o que o anjo da igreja está dizendo, né? Alguma parte quando fala, mas está referindo ao Espírito, entendeu? Passou o domínio do Espírito. Então aquela era apostólica, aquele momento, né? Aquele esquema, né? Que você tinha presbíteros, que eram homens específicos para defender a originalidade do Evangelho, né? Depois de passados 80 anos, o final do apostolado, né? Terminou, né? O apostolado passou a ser, né, uma coisa na dimensão do Espírito. Então, o Cristo que está em nós, ele é tudo em todos, né? Então, é apóstolo, é profeta, é pastor, é tudo. O Cristo que está em mim é tudo isso. O Cristo que está em você também é tudo isso, porque há um só Cristo, né? Então, Cristo ele tem todos os dons, né? E nem sempre, né, os irmãos exercem todos eles, né? Porque no seu devido tempo vai exercer, né? Então é uma questão, né, de crescimento, de amadurecimento, né? Portanto, ninguém é imortal, né, dentre a carne, né? Para dizer eu sou insubstituível, né? Eu sou o apóstolo de todos, né? Não existe essa coisa, né? Nós somos chamados para sofrer com Cristo, né? Então aquele que é ministro é chamado para sofrer, né? Então se está vendo algum ministro aí que não sofre, né? E que não anda a pé, que não está no meio da favela, né? Que não está predisposto a ficar acordado, né? A sair fora de noite, para lá e para cá, né? A ser desprezado, né? A faltar recurso, né? É a figura do Senhor Jesus, entendeu, irmãos? Ele é um homem exemplar nesse aspecto, né? Alguém falou: Senhor, eu quero te seguir.
ele olhou para essa pessoa e falou: por que que você quer me seguir? Se eu não tenho um lugar nem para dormir. Pensa bem, né? Pensa bem, não é? Por que que você me seguiu? Não tem nem onde dormir. Amanhã nem sei onde nós vamos dormir, né? Não sei nem onde nós vamos comer. O que é que nós vamos comer? Você está disposto a seguir nessa condição, entendeu? Não saber qual é o próximo passo, né? Os discípulos estavam todos ansiosos, né? Ô Senhor, quando é que o Senhor vai reinar mesmo, né? Porque eu quero sentar na direita, outro quer sentar na esquerda, outro quer ser ministro da finança, outro aqui quer ser ministro do trabalho. Tá todo mundo aqui esperando um cargo, entendeu? Quando é que o senhor vai tomar posse do reino? Quando é que o senhor vai se levantar, atacar os romanos, expulsar eles da terra, né? E fazer como está escrito lá em Salmos, Davi, né? O senhor vai sentar num trono e vai subjugar as nações, né? E nós queremos estar nessa, nós estamos aí nessa, né? Quando é que vai ser isso? Porque até agora estamos andando para cima e para baixo, sol quente na cabeça, passando frio, necessidade. Quando é que isso vai acontecer? E no final, o que aconteceu? Todo mundo, cada um foi para o seu lado, né? E no final, só o Senhor, que foi até o fim, né? E eles não entendiam, né? Mas o Senhor falou: fica lá em Jerusalém depois, que eu vou explicar para vocês, vocês vão entender, né? E aí vocês vão saber, né, que eu chamo as pessoas, né, não é para ser dominadora, né, mas é para sofrer. Então foi o que ele disse para Paulo, né? Você vai ver agora, Paulo, o que que é, né? O que que é sofrer? O que é ser Cristo? É, as pessoas falam: eu não quero ser pego para ser Cristo, não. Pois aí, Deus quer pegar você para ser Cristo. Você topa? Você quer ser Cristo? Você topa? Né? Se você topa, a eleição está aí. Né? Ele está procurando candidato. Você topa ou não? Câmbio. Não, mas deu uma parte do seu áudio. Eu acho que, na verdade, minha internet caiu aqui. Foi no finalzinho do áudio do irmão. Mas deu para pegar, né? O teor daquilo que o irmão falou é justamente isso, né? Fomos eleitos para sermos serviçais, né? Eu gostei desse termo que o irmão usou, porque eu uso ele para ilustrar esse compartilhar meu que eu tenho a respeito da eleição. O irmão acabou usando uma expressão que eu uso bastante quando eu falo disso com as pessoas, né? Que os eleitos de Deus são os garçons da humanidade. A humanidade, a humanidade espera ser servida por nós, né? E muitas vezes nós que fomos eleitos para sermos mensageiros das boas novas, eu coloco numa situação como a de todos os filhos de Deus, né? Não que nós sejamos assim particularmente, mas assim, a grande maioria dos filhos de Deus prega um evangelho de condenação. Então, na verdade, em vez de eles estarem servindo aqueles para os quais eles foram escolhidos para servir, eles acabam maltratando, né? Maltratando. Eu me lembro agora, falando disso agora, me lembrei nesse exato momento daquela passagem de Jesus, em Mateus 24, né? De que quando o Senhor voltar, aquele servo que estiver cuidando, aquele servo bom, quer cuidando dos seus conservos, o Senhor lhe dará mais honra. Mas aquele que disser: o meu Senhor demore, passar a espancá-los, né? Então, esse espancá-los, eu acredito, o irmão Marcos e demais irmãos da sala, que justamente em vez de servir a humanidade com a mensagem do perdão, trocar a mensagem do perdão pela mensagem da condenação. Ou seja, servir os conservos, eu não lembro a passagem de cabeça, mas eu acredito que o irmão saiba onde eu estou falando, né? Servir os conservos a quem o Senhor os confiou para dar sustento
Sustento a seu tempo, é essa exata expressão, né? Feliz o servo a quem, quando o Senhor voltar, achar fazendo assim, fazendo o quê? Dando o sustento, que é a palavra de Deus, e essa palavra é a mensagem da reconciliação, é a mensagem do perdão, para que as pessoas possam se alegrar de fato com essa boa notícia. E espancar essas pessoas, né? O mau servo, nessa mesma passagem, o Senhor Jesus diz que aquele servo que pensa que o seu senhor se demora e passar a espancar os seus conservos, a quem lhe foi dado servir, mas em vez de servir ele espanca, esse espancamento, acredito eu, que seja não ser fiel à mensagem do perdão. É justamente trocar a mensagem do perdão por essa mensagem de não perdão, por essa mensagem de opressão, por essa mensagem de condenação, né? Que infelizmente hoje em dia o anti-evangelho é o que impera hoje em dia, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Esse que dizem que é evangelho, mas que na verdade é um anticristo sobre a terra, porque trabalha contra a verdade de Cristo, né? Então agora me veio na mente essa passagem, e associando, né, uma coisa com a outra, eu vejo que tem uma relação entre as partes. É isso aí, irmão Navarro. Concordo plenamente com o irmão, né? É esse o sentimento, né? Interessante que isso aí já está, é um sentimento que está no homem, né? No homem, na sua ignorância, na verdade. Todo homem, na sua ignorância, vamos dizer assim, num certo sentido, ela, ela quer eleger um outro, né, para tomar conta dos negócios dela. Interessante, né? Não sei de onde vem isso, né? Assim como Deus também elegeu Cristo para tomar conta dos negócios dele, né? Agora imagine se o Senhor Jesus chega aqui na Terra e eu vou usar uma linguagem agora que para nós meditar no Espírito, né? E Jesus desce para trás, né? né? Em vez dele fazer tudo o que ele tinha que fazer, ele pegava e não faria outras coisas que interessavam a ele, né? Ele podia fazer isso, né? Interessante, né, irmãos? Olha só, irmãos. Ele podia, ele tinha autoridade para isso, né? Porque foi lhe dado, né? Então é interessante como é que Deus confiou a Cristo, né? Confiou a Cristo uma coisa tão importante, né? Imagine se o Senhor, né, no meio do caminho resolvesse transformar as pedras em pão e começasse a fazer, né, essas maluquices todas, não é? Botava fogo na terra, fazia, né, toda uma coisa, toda uma doutrina, uma igreja sua mesmo, coisa parecida assim, né? Mas Deus confiou nele, né? Interessante isso, né, irmãos? Quando ele sai das águas, ele fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem eu tenho prazer, né? Filho amado. Então, pessoas, irmãos, né? Quando Deus coloca o seu espírito, né? É para ser filho, irmãos, né? É para ser filhos de Deus, né? Não é para ser, como é que fala? Homens que escravizam outros homens, né? O poder de Deus, a autoridade que Deus dá é para um serviço, né? Não é para matar, não é para derrubar, não é para destruir, né? Não é para isso, é tudo para edificação, né? E a edificação de um todo, né? De uma vontade universal de Deus, né? Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque tem um propósito específico, né? Então, o Senhor, né, como homem, né, nos deu esse exemplo, né, de submissão, né? De estar submisso a quem entregou, né, uma obra para ser feita, né? Assim nós também, né, irmãos? Devemos ser pessoas, né,
cumpridoras do nosso compromisso, seja você um empresário, seja você um funcionário, né? Você tem que cumprir, né, com aquela tua chamada, né? Porque seja empresário, seja um funcionário, seja o que for, né? Todo papel ele é importante, né? E todo ele, né, tem o seu valor, né? Mas no fim, né, todo mundo trabalha a favor de o bem comum. É interessante isso, né? Mas todos têm responsabilidade, né, nisso tudo, né? Então, eu digo isso porque fui empresário, fui funcionário, né, fui desempregado, já fui de tudo, né? E em tudo isso a gente tem que fazer como se fizéssemos a Deus, né? Então realmente é um serviço, né? Tá correto isso aí, Navarro, é um serviço, né? Então tem muita pessoa que fica enfeitando a pílula aí, né? Querendo julgar as pessoas, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem tem direito, quem não tem direito, né? Quando a pessoa entra nesses critérios, né, é porque ela não sabe, né, para que ela foi chamada, né? Não sabe de onde ela veio nem para onde ela vai, né? Câmbio. Amém. É verdade, irmão. Muito bom. Muito bom. Gostei de ouvir o irmão a respeito do assunto. E é interessante, né? Porque quando se trata de Deus, né, dessa teologia que inventaram, né, quando se trata de Deus, dessa teologia que inventaram, o eleito de Deus é o único eleito que não foi eleito para abençoar os demais. É isso, né? O Deus que não faz acepção de pessoas elegeu pessoas não para servir as demais, mas para que elas pudessem ser única e exclusivamente salvas e as outras perdidas. Essa lógica é uma coisa meio maligna, né, irmãos? O único eleito, né, que não é eleito para servir, é eleito de Deus. Você vê que coisa mal feita que os homens fizeram, né? Da questão da no sentido de Deus mesmo, né? No sentido bíblico, né? Do sentido neotestamentário, que é mais absurda, né? Essa é a teoria do mundo, né? Quem tem é eleito, quem não tem não é eleito, né? Você é o que você tem, o que você não tem, você não é, né? Agora, quem é que pode dizer que tem ou não tem, né? Então, isso é uma coisa da visão humana, né? Porque aonde você estava 1000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, né? Como é que você chegou aqui? Como é que você teve consciência que você é você, né? E aí, como é que você explica isso, né? Por que Deus te pôs aqui, né? E por que você está aí nesse lugar, nessa posição, né? E tudo isso não é uma obra do acaso, né? Então, tudo isso é uma chamada, né? Não é? Quer dizer, 10.000 anos atrás, né? Eu não tinha sido chamado. E agora, né? Apareceu a chamada. Então, a nossa eleição é antes da fundação do mundo, né? Então, Deus elegeu o homem para ser salvo antes da fundação do mundo. Deus não criou o homem para ser perdido, né? Então, a salvação, ela é antes da perdição, né? Então, a perdição é uma circunstância, né? Para o homem reconhecer que Deus é um Deus salvador. Câmbio. Amém, meu irmão. Eu gostei muito de poder ouvir o irmão, né? Os outros irmãos, eu creio que já dormiram ou estão ocupados, mas em outra oportunidade a gente vai ter oportunidades para falar desses e de outros assuntos que né? Tá com os irmãos todos aí que estiverem disponíveis. Mas foi muito bom, foi muito proveitoso, né? Pude crescer um pouco mais no entendimento da graça aqui com o irmão.
Obrigado aí pela atenção aí, pela disponibilidade, né? Fico por aqui, mas satisfeito. Amém, irmão Navarro, todos os irmãos estão por aí, né? Graça e paz. Foi muito bom, também aprendi com o irmão, né? No nosso meio nós servimos, mas os garçons também comem, né? Não é verdade? Então, de vez em quando alguém falou, senta aqui, garçom, um pouquinho, come aqui junto com a gente, né? Mas o garçom tem que comer lá na cozinha, né? Porque né, não quer atrapalhar tudo mais, né? Mas, na verdade, todos nós temos a chamada, né, irmão? Foi muito legal nós compartilharmos aí. Eu também estou satisfeito, né? Foi muito bom, né? Não existe mesa que nós não damos e recebemos, né? É verdade, né? É assim, o prato vai passando de mão em mão, né? Ele passa aqui, passa pro próximo, passa pro outro, né? E assim ele vai correndo a mesa, né? É que nem os pães da preposição, né? Eles são mexidos, né? Era mexido pelo sacerdote, né? Assim também o pão é assim, né? O Senhor vai partindo e nos deu a condição de partir, né? Entre nós, né? Então partimos, repartimos, né? E os irmãos vão, né? Distribuindo uns aos outros e também partindo, né? E assim vai até girar a mesa toda, né? Interessante, né, irmãos? Então é uma mesa que ninguém sai com fome, né? Todos nós damos e recebemos, né? Agora, se não tivéssemos o que dar, né? E não tivesse também os que precisam receber, então a mesa seria em vão, né? É verdade. Mas é isso aí, irmão Navarro. Graça e paz. Uma ótima noite pro irmão aí. Foi muito bom. Também vou ficar aqui meditando, né? Nessa boa comida. Eu fico, né? A noite inteira eu vou deitar, né? Meditando nisso tudo, né? E fiquei muito satisfeito também. Graça e paz. Amém, meu irmão, graças, né? Me despedindo, mas tenho muito respeito e temos muito carinho por essa sala aqui também. Vou procurar estar mais vezes aqui, né? Falando também, participando de alguma forma, fazendo mais fazendo perguntas do que qualquer outra coisa, né? Mas amém. Perguntando que a gente aprende, né? E sempre fico às vezes na escuta, nos áudios, né? Por uns tempos não fiquei, mas agora permanecer com os irmãos, né, dentro da linha de alimento espiritual que o Senhor tem colocado dentro de cada um de nós, né? É como o irmão mesmo falou, né? O garçom também come, né? Quando a gente vai num buffet, né, aquela festa de casamento ou 15 anos, não importa, uma festa, né? O garçom, toda vez que ele entra na cozinha para pegar o pratinho de salgado, ele pega um salgadinho e come, né? Não tem jeito. Então o garçom acaba comendo também, né? Garçom também é filho de Deus. Mas tá bom, meu irmão, muito obrigado, hein? Muito obrigado também por ficar aqui meditando aqui em algumas coisas e realmente foi muito bom, foi muito bom. Eleitos para vir, isso é muito bom, hein, irmão Marcos. Graça e paz, boa noite, mais uma vez obrigado. Boa noite a todos da sala que estão na escuta aí que não estão falando, hein? Graça e paz. É isso aí, irmão Navarro. É dando que se recebe, né? Interessante que o próprio Deus, né, teve que experimentar, né, a maldição da cruz, né, para também participar da salvação. Olha que interessante, irmãos. Medita nisso, irmão Navarro. Né? Se o próprio Senhor, né, teve que experimentar a maldição, né, para que também, né, pudesse se alegrar junto conosco na salvação. Como é que pode ser um negócio desse? Não é? Quer dizer, Deus salvou a ele mesmo, né? Veja, ele pode ser um perfeito salvador, né? Porque ele salvou a ele mesmo e a todos, né? Porque se ele não pudesse salvar a si mesmo, né? Então como que ia ficar, né? Mas interessante, né? Mas para ele poder dar, né? Ele tinha que comer também, né?
tinha que beber daquele veneno, né? Que coisa, hein, irmão Navarro, né? Mesma coisa o garçom, né? Já pensou se ele vai servir uma comida envenenada, né? Então ele primeiro tem que comer, né? Se tiver ruim, ele é o primeiro a sofrer a consequência, né? Esse é um bom garçom, né? Bom garçom, ele tem que pegar esse prato e falar, bom, isso aqui eu vou dar para as pessoas. Ele experimenta e fala, de jeito nenhum, isso aqui não presta, né? Isso aqui não é bom, não, 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 não. Não, pois para lá, vai fazer mal, né? Esse é o garçom correto, né? É aquele que tem que primeiro experimentar para depois servir, né? Agora servir os outros e não sabe o que está servindo é problema, né? É um mau garçom, né? Assim Deus também experimentou a maldição da cruz, né? Para poder servir a salvação, né? Como é que ele ia servir a salvação se ele não tivesse participado da maldição? O negócio é sério. Câmbio. Se fez maldito por causa de nós. Se fez maldito, né? Para ser participante do bendito, né? É maravilha.